Olá, tudo bem, Eli? Tudo, e você, Dri? Tudo jóia? Como é que vocês estão, pessoal? Tá tudo bem por aí? Vamos para a temporada 4, episódio 5 e a frase que a Eli escolheu, não sei por quê, eu acho que teve uma certa influência da época que ela escolheu, foi a seguinte: se viver não é fácil, conviver é um desafio permanente. E Isso aí, aí. Eli, fala um pouquinho, por que você escolheu essa frase, o que te remete? Não, na verdade, Dri, essa frase, para mim, ela me remete ao dia a dia, né? A gente fala pouco do dia a dia, todo mundo fala muito de situações grandiosas, então vamos falar do amor, do viver, da dor. E aí vem Jorge Amado e fala assim, então, gente, e o dia a dia, né? E a rotina? Eu fiz 5 anos de casamento, de casada, né, recentemente, e o total que nós estamos juntos é 8 anos. Estamos convivendo há 6, né? Porque a gente morou junto antes de casar. E eu posso te dizer que a cada ano você vai aprendendo uma coisa nova e vai se reinventando. São desafios, porque tem horas que você tem vontade de sair correndo, mas e daí, né? Nunca vou esquecer quando eu saí de casa e já estava mais velha, né? 32, olha que eu fiquei bastante tempo em casa. Mas tinha muitas vantagens, né? Mas eu ajudava a pagar as contas. E quando eu saí, meu pai falava uma frase que acho que muita gente ouviu na nossa época, que é assim, a hora que você casar, porque eu saí para morar sozinha, né? Mas aí, depois que eu conheci o Fábio, a gente casou, meu pai falou assim: casou, não tem mais essa de briguinha de namorado. Porque você casou, você está na mesma casa, você brigou, você vai acordar e vai dormir com essa pessoa, você vai ter que resolver. E aí eu e o Fábio, a gente fez um acordo, e você estava no casamento quando a gente falou isso para todo mundo ouvir, que a gente nunca ia ficar sem conversar. E é isso que é o segredo. A gente É. conversa sobre tudo. Mesmo quando eu tô pé da vida, eu respiro. A gente falou sobre falar, né, no episódio anterior. Eu deixo passar, mas assim, dormir bravos um com o outro, ou ficar muito tempo assim, deixando aquilo nos corroer, é uma coisa que a gente evita. Mas é muito mais que isso também. Tem os desafios de você ter as suas manias, o outro ter as manias dele, você As ter as manias suas das casas que a crenças. gente veio, né? Exato. As manias da Coisas que você casa que a gente acredita que veio. são imutáveis. Não, isso nunca vai poder ser assim. Aí vem o cara e fala, "Pé." Aí você fala, ah, tá, era uma coisa boba, né? E É, aí a gente já morou em alguns lugares, né? Porque eu falo que o Fábio, como todo sagitariano, não para quieto, né? E aí a gente finalmente veio agora para um lugar que eu espero que a gente fique bastante tempo, mas a gente também foi aprendendo nessas mudanças. Eu tenho pavor de mudança. E eu aprendi você é muito. taurina, amor. Pois é. E aí eu Eita. mudei de casa em 3 casas em 2 anos. Então, para mim, foi. E ainda que teve a obra que a gente fez no apartamento, eu fiquei num lugar provisório. Provisório para mim dá pânico. Mas isso tudo foi ótimo. Porque eu aprendi a lidar com isso e não fugir. Ah, eu não quero mudança. Não. Eu vou lidar de uma forma diferente. E a gente sempre conversa. Eu vou ficar aqui dando conselho matrimonial? Não. Mas eu concordo Não, não é. plenamente Eu acho que a com gente a pode jornada. compartilhar as coisas que dão certo e não necessariamente o que dá certo para você vai dar para o outro, mas às vezes traz uma luz, né? E aí, sabe o que eu acho? Que acho que você vai falar disso e eu vou te dar essa deixa. Como a gente estabeleceu essas regras do jogo, digamos assim, viver para nós não é difícil. Então, acho que se viver não é fácil, aí eu queria que você falasse disso. Porque ele parte desse pressuposto. Viver não é fácil. Então, eu não gosto muito da palavra viver não é fácil. Mas antes de eu falar isso, eu queria só fazer um adendo em cima Uhum. do que você falou. Eu fui casada também e nós tínhamos também um acordo. Por mais que a gente estivesse bravo um com o outro, a gente dava um beijo de boa noite, podia dar e dormir abraçado. Olha que louco, né? Então, assim, a gente podia estar muito pé. Isso era um acordo que a gente tinha. Vai para a cama, a gente tem que dormir em paz.
né? Exato. Às vezes, inclusive, uma noite dormida para o dia seguinte ir conversar, eu acho que é importante, mas os atritos a convivência, os atritos vão aparecer, vão surgir, não tem jeito, né? Isso são acordos que dão certo e cada casal tem um tipo de acordo, né? Isso para mim funciona. E eu sou uma pessoa que gosto muito de sentar e conversar, né? Eu também. Vamos sentar e vamos conversar. Um pouco para mim, um pouco para você. Qual é o meio termo onde que a gente acha? Não, estou desconfortável aqui, estou desconfortável ali e assim por diante, né? Mas nessa situação que nós vivemos, o mundo viveu, eu disse que não ia falar, mas não tem como. A pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a conviver, porque eu vi. Um negócio de plantinha. Porque elas foram obrigadas a conviver, sendo que talvez elas nem convivessem. Elas Exatamente. Não sabiam que Foi o que aconteceu comigo. Foi o que aconteceu comigo. E às vezes pequenas coisas, por exemplo, como ajeita o pano de prato, como ajeita o cesto de lixo, como ajeita. E são essas a gente está falando de casal, mas tem famílias. Famílias. Eu estou falando de família. Então, as mães que têm filhos pequenos que estavam em casa tiveram que reaprender uma série de coisas. Sim. Elas foram obrigadas, né? Aí você tem que relevar, enfim. Mas vamos falar desse negócio da vida não é fácil. A premissa dele. A premissa dele de se viver não é fácil. Eu acho, graças a Deus, eu não sei se eu acho que um pouco da minha característica pessoal, eu sou uma pessoa com base otimista, sabe? A minha base no final a gente vai acertar, né? No final as coisas vai acontecer do jeito que tiver que acontecer, mas eu tenho uma característica interna minha de otimismo. E claro que ao longo da vida eu fui treinando o meu cérebro para isso também. A gente trabalhou isso no Spiritual Thinking, a gente falou do efeito Tetris, né? Aliás, quem quiser, eu deixo uma dica de livro sensacional, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala sobre o efeito Tetris, que é a forma como você vai desenvolvendo caminhos no seu cérebro para ver as coisas de forma negativa ou forma positiva, né? Sim. E eu tenho uma característica muito de ver as coisas de forma positiva. Minha mãe de vez em quando vira para mim e fala assim: você dá risada o dia inteiro. Eu dou risada o dia inteiro. Se eu estou em reunião, eu dou risada mesmo. Eu acho que eu tenho essa facilidade. E aí, olhando as pessoas, eu vejo muitas pessoas com um olhar muito negativo e a gente tem que entender, e a gente já conversou bastante sobre isso do Spiritual Thinking, tudo é uma mudança de olhar, de um treino de buscar as situações, ver de outra forma, e isso está na sua mão, né? Não adianta a gente esperar. Tem uma pessoa conhecida, cara, o mundo cai na cabeça dela toda semana. A sensação que eu tenho é essa. Toda semana. Toda semana o mundo cai na cabeça dela. E aí ela lardeia o negativo, né? Realmente, ela passa por algumas situações que são complicadas, mas tem toda uma infraestrutura, família com saúde, sabe assim? Não olha, alardeia o ruim, sabe? A sensação que eu tenho é que você fica jogando, tipo, vem mais, sabe? Vem mais porque eu tô aqui. E às vezes a sensação que eu tenho é que a pessoa se viciou nisso. Isso, exatamente. Então, eu não acho que a vida... Eu não estou vendo um mundo de forma cor-de-rosa. Eu acho que existem destinos muito difíceis. Situações que a gente passa muito complicadas. Situações de sobrevivência. Dinheiro, aquele lance de dinheiro não traz felicidade, mas ajuda se você estiver doente, você poder ir num hospital, ter uma assistência médica, né? Claro. Então, tem algumas coisas que a gente tem que levar em conta, né?
Bom, mas eu acho que é isso. Desculpa, eu só dei aqui porque começou a vir uns barulhinhos, eu fui tirar. Eu já falei no vídeo mesmo, gente. Não tem Não, mas jeito. sem problema, Adri. Mas eu acho que se a gente partir da premissa de que viver não é fácil, tudo fica mais difícil, obviamente. Mas se a gente falar assim, se viver traz seus desafios, conviver também. Mas se você já vive e você, nessa base otimista que você está falando, eu também tenho, tá? É um pouco menos que a sua, mas ela existe. Tenho aprendido, eu acho que o conviver se torna muito mais prazeroso quando você abre a mente, abre o jogo, não fica com picuinha, não fica querendo ganhar o jogo, porque eu tô certo, ou mesmo assim, vou ficar quieto porque a gente falou de orgulho, a gente falou de vaidade, falou de várias coisas, né? Eu acho que a gente podia aqui falar assim, gente, se você vai conviver com alguém que você ama, seja companheiro, seja família, o diálogo é uma das melhores formas, não tem jeito. Você sabe que você trouxe uma coisa muito interessante. Eu tinha duas amigas, nós éramos um trio. E tinha duas delas brigaram. Duas delas brigaram. E eu continuei com a amizade com as duas, respeitando o movimento. E tipo assim, você falou alguma coisa? Não, eu não vou me meter no que é de vocês. Você me conhece, eu sou super na minha. Né? Eu não me meto, eu não tenho que entrar nisso. E eu só falava, a situação vai se ajeitar, vocês só precisam sentar e conversar. Né? Vocês só precisam sentar e conversar. E aí eu virei para uma delas e falei assim... Nessa conversa, você está disposta a deixar de ter razão para o bem da amizade? Quando eu vou para uma conversa e falar assim, não importa, não quero saber se eu errei ou se você errou nessa situação. Vamos daqui para frente, você é uma pessoa que eu quero estar na minha vida, você é uma pessoa que eu gosto na minha vida. Exatamente. Sabe, assim, às vezes essa picuinha, não, de ficar errado, certo? Outro dia uma pessoa veio me pedir desculpas também. Por sinal, era a mesma pessoa. Essa pessoa que veio me pedir desculpas. Mas elas voltaram a ser amigas? Voltaram. Que bom. Voltaram. Que eu acho que as coisas vão se ajeitar e eu continuo levando. É o que eu disse, eu tenho uma casca um pouco grossa. E eu entendo, às vezes, o momento da pessoa tá sob pressão, sabe, não sei o quê. E ela veio me pedir desculpas e eu poderia ter falado, então, você não deveria ter falado comigo assim naquela reunião e ter me exposto daquela forma. Eu poderia ter falado. Aí eu virei e falei assim, eu entendo e eu quero você na minha vida, ponto. Eu não vou ficar, sabe, falando assim, tipo, eu poderia falar assim, mas sobre o que você está me pedindo desculpa? Qual foi a situação? Qual delas? Assume. Então, né? Não que eu seja santa, tá? Não sou santa, não. Eu também tenho a minha parte. Mas a gente não entrar numa discussão dessa de ter razão. Egos, né? É de ego. Aí é ego brigando, né? E tem coisas que você olha a essência, a pessoa é uma pessoa boa de coração. Eu sempre brinco assim, eu olho para as pessoas, às vezes eu acho as pessoas difíceis, as pessoas vêm falar assim, essa pessoa é difícil de conviver. E eu olho e falo assim, mas essa pessoa tem um bom coração. Essa pessoa eu gosto de ter, independente seja difícil ou não, ok, ela tem um bom coração, ela está fazendo o máximo e o que ela sabe fazer, dentro de um limite que não me aflija, não me ataque ferozmente, né? Claro que eu também, se precisar, eu sei, tipo assim, eu pago um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela, assim, se o negócio for feio, né? Mas eu acho que essa questão de ego com ego, né? Vamos olhar para... Tem um amigo que fala do ego para a alma, ele tem até um programa que fala sobre isso, mas vamos olhar para essas almas, vamos olhar esse ser imperfeito, você imperfeito, o que te levou a entender o que ela não gosta, e ela perceber o que ela fez e que eu não gosto, né? E não ficar esfregando na cara. Então, exatamente. Essa questão de conflito, quando a gente vive em sociedade, não tem muito jeito,
né? É inerente. E o ser humano não é ilha, o ser humano ele é sociável. Então, Aí, esquece, a gente tem que ir aprendendo a lidar com isso, né? muito bom. É isso, Eli? É isso aí, Dri. Então vamos lá. Olha só, gente, Jorge Amado, temporada 4, episódio 5, frases de autores famosos. Se viver não é fácil, conviver é um desafio permanente. E é um desafio grandioso de aprendizado de alma, Isso né? aí, com certeza. A convivência afetiva é uma das maiores lições que a gente tem. A convivência na nossa família, que às vezes é conflituosa, ela é a família certa para a gente, né? As situações que a gente passa na vida, as pessoas que são colocadas na vida da gente, às vezes a gente passa situações que gente querendo te passar a perna, gente não querendo deixar você brilhar, tudo isso tem, né? Mas eles são professores. Eu acho que quando a gente olha com uma quietude de alma, uma certa de quem é você, do seu propósito, o resto fica menos importante, né? Ou menos difícil. Menos difícil, com certeza. Né? Menos difícil fica com certeza. Maravilha, Eli. Então Isso vamos lá, aí, nos Dri. despedindo. Se você gostou, assina o nosso canal. Meu canal é Adriana Vico. E o meu é Eliana Leite. Se você gostou, escreve, faça sugestões de novos temas, se inscreve no nosso canal. Um beijo enorme, fiquem com Deus. Beijos.